Olá, bem-vindo ao canal Developer Plus. Neste vídeo você vai entender o que é o modal, para que serve e como usar no React Native, através de um aplicativo rodando no emulador, tudo passo a passo. Se você gostou do tema deste vídeo, já deixa o seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo. O componente modal é uma maneira básica de apresentar o conteúdo acima de uma view principal, ou seja, apresentar uma tela com informações que se sobrepõem à tela principal. É uma maneira prática de exibir dados, pois mantém as mensagens ocultas e as exibe apenas quando necessário, otimizando assim o uso do espaço da tela. É usado para apresentar mensagens ao usuário sem que seja necessário redirecioná-lo para outra tela. Para explicar o uso deste componente, vamos criar uma aplicação que exibe um modal com informações e um botão para que o usuário possa fechá-lo. Então, vamos programar. Antes de tudo, é preciso importar os componentes que vamos usar no nosso projeto, que são View, para usar como container dos nossos componentes, Stylesheet, para os estilos, Modal, para apresentar a tela que conterá mensagem para o usuário, Button, para abrir e fechar o modal e Text, para exibir a mensagem. Em seguida, vamos criar o construtor. No construtor, vamos inicializar a variável state com um objeto que vai indicar o estado do nosso componente. Essa informação vai ser usada para indicar se o modal deve ser exibido ou não na tela. Aqui no construtor, eu atribuí à variável state um objeto com uma propriedade chamada de isVisible e inicializei com o valor false. Assim, podemos consultar essa informação no nosso aplicativo. O valor true significa que o modal pode ser exibido na tela para o usuário. Neste momento, o aplicativo vai apresentar a tela principal com um botão no meio da tela para abrir o modal. Quando o usuário clicar no botão, usamos a função setState para mudar de false para true. O valor true significa que o modal pode ser exibido, portanto, o aplicativo o apresentará na tela. No método render, vamos usar vários componentes. Para apresentá-los de maneira adequada, vamos criar três estilos: container, modal e text. Eu usei o componente StyleSheet para criar os estilos e armazená-los na variável styles. Eu passei no método create três estilos. O estilo container será usado na view principal, que conterá todos os outros componentes, portanto, se aplica a todos eles. Este estilo possui as seguintes propriedades: flex, com valor 1, para usar todo o espaço disponível na tela para apresentar; justify content, com valor sender, para alinhar no centro, no sentido vertical; align items, com valor sender, para alinhar no centro, no sentido horizontal. O estilo modal será usado na view que apresentará o modal com a mensagem para o usuário. Além das propriedades flex e align items, possui as seguintes propriedades: background color, com um valor de código para cor verde, para colocar como cor de fundo da tela modal e diferenciar da tela principal; padding, para usar um preenchimento de 100. O estilo text será usado no componente text, que apresentará o texto com a mensagem para o usuário. Este estilo possui as seguintes propriedades: color, com um valor de código para a cor preta, que será a cor do texto a ser exibido para o usuário; margin top, para definir uma margem de 10 do texto em relação ao topo da tela. Agora vamos trabalhar no método render. O método render será usado para renderizar nossos componentes na tela. Neste método, vamos criar a tela principal, que apresentará um botão no meio da tela para abrir o modal.
Em return, eu defini um componente view que vai ser o container principal para os nossos componentes. Nessa view principal, eu usei a prop style para aplicar o estilo container que criamos anteriormente. O estilo container vai definir as características de apresentação de todos os componentes. Em seguida, declarei o componente button com os seguintes props: title, usada para definir o título do botão com o texto clique para abrir modal. Unpress é usada para detectar quando o usuário clicar no botão. A ideia é exibir o modal quando isso acontecer. Então vamos usar uma função para tratar o clique do usuário. No corpo da nossa função, vamos chamar a função setState. Ao chamar a função setState, vamos mudar o valor de isVisible, que estava com false, para true, para indicar que o modal deve ser exibido para o usuário. Agora montaremos a tela modal, que será apresentada quando o usuário clicar no botão. Para fazer isso, vamos começar declarando o componente modal. Para este componente funcionar, precisamos configurar as props corretamente. A primeira delas é a prop Animation Type, que controla como o modal vai ser animado. Os valores possíveis para essa prop são Slide, para exibir o modal deslizando de baixo para cima, Fade, para exibir o modal abruptamente, None, para exibir o modal sem animação. Deixei com o valor Slide, já que é o efeito mais interessante. A própria Transparent determina se o modal preencherá a visualização inteira. Definir como True renderizará o modal sobre um plano de fundo transparente. Nesse caso, deixei com valor False. A própria Visible determina se o modal é visível ou não. Para essa prop, eu estou usando o valor da propriedade isVisible, que está armazenada na variável state. Para acessar, basta usar this.state. Como o valor inicial da propriedade isVisible é false, o modal não será exibido ao iniciar o aplicativo. A prop onRequestClose é usada para detectar quando o usuário tocar no botão voltar do Android ou no botão de menu na Apple TV. Quando isso acontecer, temos que fechar o modal. Portanto, esta prop recebe uma função para fazer isso. No corpo da nossa função, vamos chamar a função setState. Ao chamar a função setState, vamos mudar o valor de isVisible para false, para indicar que o modal não deve mais ser exibido, ou seja, que deve ser fechado. Agora que terminamos de declarar o componente modal, temos que cuidar da parte visual, ou seja, os componentes que devem ser exibidos quando o modal aparecer. Neste caso, vamos exibir um texto e um botão para o usuário fechar o modal. Lembrando que esses componentes visuais que vamos criar fazem parte da tela modal, por isso devem ser declarados dentro do componente modal. Eu declarei um componente view que vai ser um container para os componentes text e button. Nessa view eu usei a prop style para aplicar o estilo modal que criamos anteriormente. O estilo modal vai definir as características de apresentação dos componentes text e button. Dentro dessa view, declarei o componente text para apresentar a mensagem modal está aberto. Este componente está usando um estilo específico, que é o text, que também criamos anteriormente. Logo abaixo, declarei o componente button com as seguintes props: title, usada para definir o título do botão com o texto clique para fechar modal. Unpress
é usada para detectar quando o usuário clicar no botão. A ideia é fechar o modal quando isso acontecer. Então vamos usar uma função para tratar o clique do usuário. No corpo da nossa função, vamos chamar a função setState. Ao chamar a função setState, vamos mudar o valor de isVisible, que estava com true, para false, para indicar que o modal deve ser fechado. Agora nosso aplicativo está pronto. Vamos conferir o fluxo de execução. Ao iniciar o aplicativo, a primeira coisa que será executada é o construtor. No construtor, inicializamos a propriedade isVisible com valor false, para indicar que o modal não deve ser exibido. Acessaremos a propriedade isVisible através da variável state. Logo em seguida, o método render será chamado. Este método é responsável por renderizar todos os componentes na tela. Nessa primeira renderização, a tela modal não será exibida, porque a própria isVisible está recebendo o valor false. Esse valor false é recuperado da propriedade isVisible, que foi inicializada com esse valor no construtor. Por isso, ao iniciar o aplicativo, será exibido apenas um botão no meio da tela. Quando o usuário clicar neste botão, a própria Unpress vai detectar e executar a função que declaramos. Nessa função, será alterado o valor da propriedade isVisible para true. Essa atualização é feita usando a função setState. Quando o setState é utilizado, o React Native sabe que o estado do componente mudou e, portanto, o componente precisa ser renderizado novamente. Para fazer isso, o método render é chamado pela segunda vez. Então, o componente modal vai ser renderizado novamente, mas neste momento, a própria isVisible vai receber um novo valor da propriedade isVisible, que agora vale true. Por isso, desta vez, a tela modal será exibida, com o texto "modal está aberto" e um botão no meio da tela para fechar o modal. Quando o usuário clicar neste botão, a própria Unpress vai detectar e alterar o valor da propriedade isVisible para false. Se o usuário clicar no botão voltar do Android, quem vai detectar é a própria onRequestClose, que também vai alterar o valor da propriedade isVisible para false. Quando isso acontecer, o método render será chamado pela terceira vez e a tela modal deixará de ser exibida. Agora vamos testar o aplicativo carregando no emulador. Como pudemos verificar, a primeira tela que apareceu foi a que tem o botão no meio da tela responsável por abrir a tela modal. Ao clicar no botão, a tela modal vai aparecer com o texto que definimos e o botão para fechar o modal. Ao clicar no botão fechar, a tela modal vai sumir, retornando à tela inicial. Se abrirmos a tela modal novamente, podemos fechá-la clicando no botão voltar. Tudo funcionando exatamente conforme programamos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se estiver interessado em se aprofundar e aprender mais, é só clicar no link que está na descrição deste vídeo. Não se esqueça de curtir e de se inscrever no canal. Obrigado por ter assistido até o final. Eu te espero no próximo vídeo. Um abraço e tchau.